Você não foi chamada por acaso para ouvir isto agora. E o que vai ser revelado toca exatamente na parte da sua vida onde o silêncio ficou mais pesado. Há um amor verdadeiro se aproximando de você, e essa aproximação não nasce do improviso humano, mas de algo que Deus já abençoou. Você talvez tenha olhado para alguns dias e pensado que nada estava acontecendo, mas havia movimento onde os olhos cansados só viam espera. Havia a mão de Deus trabalhando no intervalo entre uma oração e outra, entre uma lágrima e outra, entre um calendário comum e a promessa que ainda não recebeu nome completo. Você sente isso no peito quando a noite cai e a casa fica quieta. Você sente isso quando pega o celular, sem saber por quê, como se estivesse esperando uma resposta que ainda não chegou no formato que esperava. E é exatamente por isso que você precisa permanecer aqui, porque o que vem a seguir vai nomear os sinais que já tocaram você por dentro. Você tem carregado uma espécie de vigilância silenciosa, como quem se deita e ainda assim continua ouvindo por dentro. Talvez você tenha percebido isso na forma como o travesseiro parece mais pesado em certas madrugadas, ou como o corredor de casa parece alongar o passo quando o coração está inquieto. O corpo denuncia o que a boca não conseguiu explicar, e isso aparece nos ombros cansados, na respiração curta, no olhar que demora a desacelerar. Você não está apenas com saudade de alguém. Você está sentindo a borda de uma mudança que ainda não tomou forma completa. Há uma diferença entre carência e discernimento. E o seu interior já percebeu essa diferença antes da sua mente conseguir organizá-la. Quando você encosta a mão no peito e sente essa pressão estranha, não é vazio puro, é expectativa misturada com reverência. A sua alma sabe que existe algo mais profundo do que ansiedade. E o que está sendo formado não grita, não empurra, não invade. Ele se aproxima com o peso calmo de algo que já recebeu permissão do céu. O que está acontecendo não é aleatório. E você precisa ouvir isso com calma. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa. E descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Porque há sinais que só fazem sentido quando o coração para de correr na frente da própria fé. Você já viu pequenos encaixes, pequenas confirmações, pequenas pausas que não eram desistência, mas proteção. Talvez tenha sido uma conversa interrompida no momento certo, uma porta que não se abriu quando você tentou forçar, ou uma paz estranha em meio a um cenário que parecia contrário. Tudo isso faz parte de um contrato espiritual que está sendo escrito sem barulho. Você vai reconhecer por que algumas relações cessaram, por que algumas esperas ficaram longas e por que certas ausências preservaram você de confusões maiores. Você vai entender também o que em você amadureceu enquanto o restante parecia parado. Não foi perda de tempo, foi lapidação.
Não foi esquecimento, foi preparo. E o que Deus abençoa não chega de forma fragmentada, chega inteiro, com direção, com sentido, com verdade. Há momentos em que você olha para a própria rotina e percebe que ela ficou pequena demais para o que seu espírito já começou a pressentir. A cozinha, a cama, o ônibus, a mesa do trabalho, a fila do mercado, tudo continua igual por fora, mas por dentro algo já mudou de lugar. Você continua lavando a xícara, respondendo mensagens, arrumando a bolsa, mas existe um tipo de presença que acompanha cada gesto como se estivesse redesenhando sua atenção. Você já não consegue se distrair da mesma maneira, porque o seu coração aprendeu a distinguir o que apenas ocupa tempo e o que realmente carrega destino. É por isso que certas cenas simples se tornaram densas, como quando você senta em silêncio e percebe que a ausência de uma pessoa deixou de ser só ausência e virou espaço para discernimento. O seu corpo não mente. Há um cansaço específico que vem de esperar algo que é mais profundo do que um encontro casual. E quando esse cansaço aparece, ele também traz consigo uma espécie de sobriedade, como se sua alma dissesse que não quer mais migalhas de presença. O amor verdadeiro que se aproxima não vem para confundir sua rotina, vem para dar peso correto ao que antes era apenas repetição. Você é mais sensível do que muita gente percebe. Isso não é fragilidade, é responsabilidade em formação. Há pessoas que atravessam dias sem notar a atmosfera espiritual da própria casa, mas você percebe quando algo no ar ficou diferente. Você sente quando um ambiente pede cautela, quando uma conversa parece bonita demais para ser inteira, quando uma promessa soa apressada e o seu peito recua sem fazer escândalo. Talvez você tenha aprendido a chamar isso de exagero, mas não era exagero, era proteção. O amor que está chegando encontra justamente essa parte sua que aprendeu a ouvir antes de se entregar. Ele encontra uma mulher ou um homem que já não quer ser convencido à força, porque sabe que aquilo que é verdadeiro não precisa ser pressionado para existir. Você pode até ter se perguntado por que sente tanta coisa com tanta intensidade, mas a resposta é simples. Você foi criada para discernir o que outros ignoram. E discernimento, quando amadurece, deixa de ser peso e se torna caminho. Há também uma oposição que tentou cansar você, e ela não veio sempre com rosto de inimigo. Às vezes veio com rosto de costume. Veio como distração, como excesso de ocupação, como conversa que não alimenta, como comparação silenciosa com histórias de outras pessoas. Veio como a sensação de que você precisava correr para não perder nada, quando na verdade estava sendo chamada a parar para não perder a si mesma. A pressão de relógios emocionais costuma fazer muito barulho, e ainda assim não diz a verdade. Você já sentiu isso no celular iluminando a sala escura, na lista de coisas por fazer crescendo enquanto o coração só queria respirar. A sua alma não foi feita para viver em urgência falsa. Ela foi feita para reconhecer o que é de Deus, e o que é de Deus não precisa esmagar você para provar que é real. Quando a alma se apressa por medo, ela confunde movimento com direção. Mas quando Deus prepara um amor, Ele também prepara o seu centro para recebê-lo sem perder a paz. Há uma imagem antiga que pode te ajudar a entender isso. Uma porta que parecia comum, mas foi ficando pesada porque havia algo importante sendo guardado atrás dela. Você talvez tenha passado por essa porta muitas vezes, como quem atravessa o mesmo corredor em silêncio e acha que nada mudou. Mas mudou. A fechadura não está apenas trancada, ela está sendo tratada com propósito. A porta segura o que é precioso até que você esteja pronta para reconhecer sem se distrair. Isso é parecido com o que aconteceu em outros tempos da sua vida, quando algo parecia adiado, mas na verdade estava sendo protegido do ruído.
Como José numa prisão antes do palácio, você pode estar vivendo um intervalo que parece estreito e ainda assim está cheio de governo divino. Não se trata de romantizar a espera, mas de entender que a espera também pode ser um lugar de fidelidade. E fidelidade, quando não é vista, continua sendo plantada. O que mais pesa em você, às vezes, não é a ausência de resposta, mas o medo de que sua sensibilidade tenha se tornado um fardo. Você já pensou em se endurecer um pouco só para parar de sentir tanto? E essa tentação parece alívio por alguns segundos. Só que o endurecimento também fecha a porta para o que é verdadeiro. Há uma diferença entre se proteger e se tornar inacessível. E você está aprendendo essa diferença com o próprio corpo. O amor que Deus abençoou não pede que você fique pequena para caber nele. Ele encontra você inteira e ensina o coração a descansar sem perder a lucidez. Quando você sente vontade de se esconder atrás de produtividade, ironia ou distância, é porque uma parte de você ainda teme ser ferida, mas a cura não acontece por fuga contínua. Ela acontece quando você para de negociar com o medo e permite que a verdade faça morada. E a verdade, neste caso, é que o céu não esqueceu seu nome enquanto você esperava em silêncio. Agora, há sinais que se alinham com o que você viveu, e eles não foram colocados para confundir você. Se alguma dessas marcas tocou seu interior, se em algum momento seu peito amoleceu, ou sua respiração ficou mais lenta enquanto você ouvia, escreva 888 nos comentários. Esse gesto simples é um reconhecimento de que algo em você percebeu o movimento antes da explicação chegar. Escreva 888 e volte para mim, porque há mais coisas sob a superfície e o que parecia apenas espera começa a revelar sua arquitetura. O próximo passo não é correr atrás do amor, é perceber o que já está sendo organizado ao redor dele. E quando você volta mais atento, mais inteiro, mais pronto para reconhecer o que estava debaixo do ruído. Talvez a parte mais difícil tenha sido perceber que a sua vida emocional não se resume ao que você controla. Você já tentou organizar sentimentos como quem organiza gavetas, mas alguns processos só obedecem a outra lógica. O coração, quando é visitado por Deus, passa a mostrar o que a razão escondia com eficiência. Você talvez tenha chamado isso de confusão, mas havia uma sabedoria nas suas inquietações. Há uma diferença entre medo de perder e intuição de não insistir, e você está aprendendo a distinguir uma da outra. Quando o corpo aperta e a mente começa a justificar demais, a alma pede silêncio, não mais explicação. É nesse silêncio que o que é falso perde força. Você não precisa provar que sabe esperar. Você precisa apenas permanecer receptiva ao que já está sendo confirmado. O centro da questão é mais profundo do que um encontro futuro, porque o que foi preparado para você também está preparando você. Existe um antigo padrão querendo puxar sua atenção de volta para o improvável, para o instável, para o que sempre prometeu muito e entregou pouco. Esse padrão gosta de apressar, de confundir, de fazer você chamar inquietação de fé. Ele se alimenta de promessas vagas e de movimentos sem raiz. Mas o amor verdadeiro que se aproxima não se apoia em ansiedade. Ele caminha com verdade, com constância e com paz. Você talvez tenha aprendido a sobreviver perto do que não era seguro, e por isso a segurança pode parecer estranha no começo. Ainda assim, o seu espírito reconhece a diferença. O que é de Deus não precisa de teatro para ser sentido. E o que é verdadeiro não exige que você negue o que já aprendeu com a dor. Há uma batalha entre a mente que tenta explicar tudo e o espírito que percebe antes das palavras. Você sente isso quando alguma notícia chega e o corpo reage antes da opinião se formar.
Você sente isso quando um nome, uma lembrança ou uma possibilidade atravessa sua cabeça e seu peito responde com um peso ou com uma paz impossível de fingir. Nem toda aceleração é direção, e nem todo silêncio é ausência. Às vezes, a mente chama de acaso o que o espírito reconhece como alinhamento. Às vezes, o corpo treme não por ameaça, mas por confirmação. O perigo é tentar calar essa percepção com lógica fria, como se a alma fosse obrigada a pedir desculpas por sentir primeiro. Você não precisa se desculpar por discernir. Você só precisa aprender a não confundir o barulho interno do medo com a voz mansa da convicção. E quando essa distinção amadurece, o amor certo já não entra como surpresa. Ele entra como encaixe. Nem todo ambiente acompanha o crescimento que Deus está fazendo em você. E isso também precisa ser dito com clareza. Há conversas que drenam, não porque quem fala seja mau, mas porque não consegue sustentar a profundidade que você já alcançou. Há lugares onde seu corpo fica menor, seu olhar fica mais cuidadoso e sua fala perde força, porque algo em você sabe que não deve florescer onde só há pressa. Você talvez tenha notado isso em encontros curtos, mensagens repetidas sem substância, promessas afetivas que parecem viver de fumaça. A sua alma já aprendeu a reconhecer o que pede permanência e o que só gosta de chamar atenção. Isso não é desprezo, é discernimento. E discernimento não fecha o coração, apenas o orienta. O amor verdadeiro que se aproxima não exige que você abandone a lucidez para receber carinho. Ele respeita a parte sua que aprendeu a ser seletiva, sem se tornar fria. Existe uma estratégia antiga do desgaste que tenta fazer você desistir pela repetição, não pela força. Ela não chega sempre com uma grande queda. Às vezes, chega como pequenos atrasos, pequenas decepções, pequenos dias em que você pensa que talvez esteja pedindo demais. Ela preenche agenda, memória e atenção com urgências menores, para que você não perceba o que está sendo preparado, e quando percebe, já gastou energia demais com o que não era central. Isso acontece no cotidiano, na tela que acende sem necessidade, nas tarefas que parecem importantes só porque não deixam silêncio. O inimigo da sua paz não precisa derrubar a porta. Às vezes, ele só quer ocupar a soleira. Mas você está aprendendo a não oferecer sua força ao ruído. O que é de Deus não precisa competir com o caos para permanecer. E o que é certo para você não perderá sua verdade só porque o atraso tentou vestir a roupa do desânimo. Chega um ponto em que a alma entende que não pode continuar negociando com o que já foi revelado em silêncio. Você conhece esse ponto. Ele aparece como uma firmeza calma, que não grita, mas já não cede. Você não quer mais ser persuadida por o que sempre te esvaziou, e essa recusa é saudável. Às vezes, o maior milagre não é receber mais sinais, é parar de trair o que os sinais já disseram. Há uma dignidade nova em dizer não ao que parece familiar e ainda assim continua vazio. Isso não é dureza, é alinhamento. A sua vida começa a ficar mais honesta quando você para de chamar saudade de destino e chama destino pelo nome. E é exatamente aí que a imagem maior começa a se mover. Porque o que estava guardado já não suporta mais permanecer imóvel. Pense numa porta antiga que, por anos, ficou fechada com delicadeza, como se alguém soubesse que ainda não era a hora de atravessá-la. Você talvez nunca tenha visto essa porta de perto, mas sentiu o efeito dela em sua caminhada. Sentiu como se algumas coisas fossem mantidas em repouso até que o chão por trás delas estivesse firme. Agora, a madeira range, a tranca cede um pouco e a luz entra em ângulo novo. Essa porta é como a parte da sua história que parecia interrompida, mas na verdade estava sendo preservada.
O que foi mantido fechado não estava morto, estava aguardando o momento. Você sente isso quando a respiração muda de ritmo sem aviso, quando a expectativa já não dói do mesmo modo, quando o medo perde o centro da sala. A forma como você olha para o futuro também começa a mudar. Não como quem corre para escapar da solidão, mas como quem reconhece um corredor que finalmente leva a algum lugar. Essa porta também carrega memória. Talvez ela lembre uma casa antiga, uma maçaneta fria, um corredor com azulejos gastos, uma fresta de luz no fim da tarde. Você não precisa imaginar uma figura dramática. Basta lembrar que certas entradas da vida só se abrem depois que a alma aprende a não forçar. O amor verdadeiro que se aproxima tem esse tipo de comportamento. Ele não invade. Ele chega quando a paz já deixou a casa preparada. Isso mexe com o corpo, porque o corpo sabe quando algo foi liberado sem violência. Os ombros descem, a mandíbula afrouxa. A respiração deixa de pedir defesa. Há uma bênção escondida nesse alívio, mas ela não elimina a responsabilidade de reconhecer corretamente o que está acontecendo. Portas abertas também pedem discernimento, porque nem toda abertura é permissão, e nem toda demora é recusa. O céu é mais cuidadoso do que a pressa humana. Agora a porta se mexe, e você não pode mais fingir que não percebe. O que estava em repouso começa a tomar forma de caminho. O que estava protegido começa a mostrar contorno. O que estava escondido já não quer permanecer sem nome. Há uma serenidade estranha nisso, porque o movimento não vem com alarde, mas com confirmação. Você pode até ouvir a sua própria voz interna dizendo: isso finalmente faz sentido. E faz mesmo. Faz sentido que algumas perdas tenham sido contenção, que alguns vazios tenham sido limpeza, que algumas despedidas tenham sido instrução. O amor verdadeiro que se aproxima não nasce de um vazio improvisado. Ele emerge de uma história que foi sendo costurada por Deus com paciência. O que parecia apenas ausência se mostra agora como um trabalho de preparação. Se isso está tocando você, então há uma palavra pequena que precisa ser escrita agora, porque a sua percepção merece ficar marcada em você mesmo. Escreva "eu vejo isso" nos comentários, não como frase bonita, mas como reconhecimento de que a imagem não passou por você em vão. Escreva "eu vejo isso" e volte para mim, porque quando você nomeia o que reconheceu, o coração para de tratar como acaso aquilo que já era confirmação. Você não está inventando sentido. Você está respondendo ao sentido que já foi aceso. E a partir daqui, o caminho não é olhar para trás com dúvida, mas olhar adiante com a mesma sobriedade com que você aprendeu a esperar. Há uma diferença entre permanecer e permanecer vazia. E você está sendo chamada para a primeira, não para a segunda. Permanecer aqui significa sustentar a verdade sem dramatizar, sem correr, sem se render ao desespero. Significa acordar e perceber que a sua oração ganhou mais densidade do que antes. Significa abrir o coração sem entregar o comando ao medo. Você talvez tenha notado que certas práticas silenciosas começaram a fazer mais diferença do que grandes demonstrações. Um momento de joelhos ao lado da cama, uma pausa antes de responder, um minuto de respiração antes de decidir. Nada disso é pequeno quando o céu está reorganizando a sua percepção. O amor verdadeiro se aproxima de pessoas que aprenderam a distinguir pressa de propósito. E a sua história está sendo treinada exatamente nisso. Existe também uma disciplina suave sendo restaurada em você, como se a alma aprendesse a não se perder no barulho da própria expectativa. Você já sabe que nem toda mensagem precisa de resposta imediata, nem toda ausência precisa virar pânico, nem todo atraso precisa ser interpretado como rejeição. Às vezes, o mais sábio é sentar em silêncio e perceber o que permanece quando o impulso inicial passa. O coração
Quando amadurece, fica menos reativo e mais atento. Isso não o torna frio, torna-o confiável. E confiável é um lugar precioso para um amor verdadeiro pousar. Há algo dentro de você que estava cansado de ser tratado como objeto de passagem e agora quer ser honrado como casa. Essa mudança interna é visível, mesmo quando ninguém ao redor comenta. As respostas de Deus nem sempre chegam como portas abertas. Às vezes chegam como limites que protegem sua alma. O que não pôde se cumprir antes, talvez estivesse muito pequeno para o tamanho da verdade que você carrega agora. Você já aprendeu que certas coisas não se forçam sem custo, e esse aprendizado não foi em vão. Houve separações que preservaram seu nome. Houve pausas que impediram alianças rasas. Houve distâncias que mantiveram sua sensibilidade viva. Nem tudo que doeu foi contra você. Parte do que doeu estava impedindo uma perda maior. Isso não significa que toda dor é boa, mas significa que Deus sabe transformar contenção em sabedoria. E quando você vê isso com clareza, a ansiedade perde o direito de interpretar sozinha a sua história. Você também está sendo chamada à responsabilidade pelo que recebe. E isso muda o modo como você caminha. Não basta desejar o amor certo, é preciso sustentar a forma de vida que não o corrompe. Isso inclui silêncio onde antes havia pressa, sinceridade onde antes havia performance e firmeza onde antes havia medo de desagradar. O que Deus está abençoando não precisa ser exibido para existir, precisa ser guardado com reverência. Há uma maturidade em não anunciar tudo o que o coração sente enquanto ainda está sendo formado. Você já sabe que alguns processos se quebram quando recebem atenção demais antes da hora. Por isso, o que está nascendo em você pede delicadeza. O amor verdadeiro se aproxima de quem aprendeu a cuidar da própria promessa sem transformá-la em espetáculo. Se ao ouvir isso, você sentiu que algo dentro de você confirmou em silêncio, deixe o seu like como um amém sem palavras, não como métrica, não como barulho, mas como acordo com a verdade que foi dita. Deixe o seu like como quem diz, sem pronunciar, que reconheceu a passagem, e volte para mim, porque o gesto também pode ser oração quando nasce de confirmação. Esse pequeno assentimento não muda apenas a tela, ele marca uma concordância íntima entre o que foi ouvido e o que foi reconhecido. E depois dele, o coração segue mais alinhado com aquilo que já sabia. Talvez você tenha pensado em alguém enquanto esta mensagem avançava, e essa lembrança não veio por acaso. Há uma pessoa na sua vida que parece carregar o rosto cansado de quem trabalha demais e recebe de menos reconhecimento. Talvez seja alguém que fala pouco, mas vive em permanente vigilância interior. Talvez seja alguém que mantém postura forte por fora enquanto anda por dentro quase sem força. Se esse nome ou esse rosto veio à sua mente, não trate isso como coincidência. Envie esta mensagem para essa pessoa como quem entrega algo que chegou por designação, não por publicidade. Não é uma recomendação qualquer, é uma entrega. E há vidas que só recebem o que precisam quando alguém age com delicadeza e coragem ao mesmo tempo. O amor de Deus também se move assim, atravessando mãos humanas no momento certo. Quando você compartilha algo assim, você reconhece que ninguém carrega sozinho a densidade do que vive. Talvez essa pessoa precise ouvir que o silêncio dela não é invisível para Deus. Talvez precise saber que esperar com dor não é o mesmo que estar abandonada. Talvez precise de uma frase que confirme que o céu vê o que a rua não vê. E você, ao lembrar dela, também percebe que sua própria história nunca foi só sua. Existe uma rede de cuidado que se move no invisível, e você faz parte dela quando responde com compaixão. O que foi dito a você pode agora alcançar quem você ama, sem que precise virar discurso.
Há algo honroso nisso, algo quietamente sagrado. E o amor verdadeiro que se aproxima de você também quer aprender a atravessar você para abençoar outros. Antes que isso se feche, escreva "Eu sou escolhida" nos comentários. Escreva com calma, como confirmação, não como desejo, porque essa identidade não nasce de ansiedade nem de fantasia. Ela nasce do que Deus já vem alinhando em você enquanto você pensava que só estava esperando. Escreva "Eu sou escolhida" e volte para mim. Há um peso santo nessa frase quando ela sai de um lugar de verdade. Não é vaidade, não é promessa vazia, é reconhecimento. O coração que escreve isso entende que foi visto antes de ser atendido, e o que é confirmado assim já não volta à antiga forma sem resistência. Tudo o que você viveu, desde as contradições até as pausas, desde os encontros até as ausências, estava desenhando uma percepção que agora ficou mais limpa. Você já não lê os sinais do mesmo jeito, porque aprendeu a comparar a pressa com a paz. Você já não confunde ruído com presença, nem intensidade com verdade. A porta que parecia apenas fechada agora se mostra como um lugar de cuidado. A espera que parecia longa, agora revela sua costura. O amor verdadeiro que se aproxima não chega para apagar sua história. Chega para dar sentido ao que foi preservado. E a sua alma entende isso como quem finalmente encontra a legenda de uma imagem antiga. O que parecia disperso ganha coerência quando você olha de novo com fé quieta. Agora, você entende também por que algumas coisas precisaram permanecer sem resposta por tanto tempo. Não era punição, não era desprezo, não era esquecimento, era governo, era proteção. Era a sabedoria de Deus impedindo que você nomeasse como destino aquilo que só era passagem. Há um alívio profundo nisso, porque o peso de interpretar tudo sozinho some quando o céu começa a interpretar por você. E quando o céu interpreta, ele nunca diminui você para explicar sua própria espera. Ele devolve dignidade à sua travessia e paz ao seu peito. Que você receba hoje a confirmação sem medo e sem pressa. Que seus ombros aprendam o descanso que a sua alma já vinha buscando. Que o seu coração seja mantido limpo para reconhecer o que é verdadeiro sem se perder no que só parece urgente. Que a sua casa, o seu sono, a sua memória e a sua expectativa sejam tocados por uma presença calma que reorganiza tudo por dentro. Você não está atrasada. Você não foi esquecida. Você não está diante de um vazio definitivo. Você está diante de um processo que Deus já vinha abençoando antes de você. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o quê, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.